Durante anos, eu assisti todos se sentarem ao redor de uma mesa onde nunca havia espaço para mim. Eu cresci acreditando que, se eu fosse quieta, obediente e orgulhosa da família, algum dia eles finalmente me notariam. Mas o que ninguém imagina é que, quando você passa tempo demais sendo deixada de lado, algo dentro de você muda. Você para de pedir permissão para existir, e começa a construir seu próprio lugar no mundo. Este ano, minha família me disse, literalmente, que não havia espaço para mim na ceia de Natal. E é verdade. Isso poderia ter acabado comigo. Mas, em vez disso, eu fiz algo que ninguém esperava. Algo que virou assunto na cidade inteira. Se você quer saber como eu transformei uma exclusão em uma das noites mais inesquecíveis da minha vida, fica comigo até o final. Porque essa história não termina como eles imaginavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca fui esquecida por acidente, pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma toda vez que meus pais olhavam através de mim como se eu fosse apenas uma sombra passando pela casa. Cresci em Belo Horizonte, numa família que adorava falar de união, tradição e família acima de tudo, mas que sempre tinha espaço sobrando para elogiar e acomodar minha irmã mais velha, Júlia, e nenhum para mim. Ela era brilhante, a querida, a filha com futuro garantido. Eu era a reserva silenciosa, aquela que servia, observava e aprendia a caber em espaços cada vez menores. Hoje tenho 29 anos, moro em São Paulo e sou fundadora de uma empresa de tecnologia logística avaliada em altos milhões de reais. Eu administro rotas, cargas e prazos com precisão cirúrgica, e ainda assim, ironicamente, minha própria família sempre me tratou como alguém em trânsito, uma presença provisória, um erro de rota emocional. Mas isso mudou. Ou melhor, eu mudei. Tudo começou numa manhã de dezembro, perto do Natal. Eu estava sentada no meu apartamento com vista para a Avenida Paulista, café esfriando na mão, quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Sorri antes de abrir a mensagem, e ainda tinha aquele reflexo bobo de esperar carinho, reconhecimento, qualquer coisa parecida com afeto. Mas o texto era curto, frio, objetivo, como uma notificação corporativa. Filha, este ano o Natal será só para a família próxima. A casa está cheia. Talvez no próximo ano você venha. A casa deles tinha 5 quartos. E eu era filha deles. Mas claro, a família próxima incluía Júlia, o marido dela, os 2 filhos, os sogros, e pelo que eu soube depois, até uma vizinha que não tinha onde passar a noite. Eu, a filha empreendedora que sustentou o próprio destino desde os 18 anos, era a que ficava para depois. A que nunca cabia. Meu coração afundou por um instante, mas algo dentro de mim se reorganizou, como quando um sistema de transporte detecta uma falha e muda automaticamente a rota. Eu respirei fundo, e respondi com um simples, sem problema. Feliz Natal. Mas não era verdade. Havia um problema, e ele se chamava silêncio. Silêncio que durou anos e se infiltrou em todos os natais, aniversários, almoços de domingo e fotos em família onde eu era sempre o borrão no fundo. E naquela manhã, enquanto olhava a mensagem desaparecer na tela, entendi que a exclusão não era mais um acidente ou descuido emocional, era um hábito. Um hábito que eles nunca se preocuparam em rever, porque eu nunca me permiti questionar. Só que desta vez, não haveria mesa dobrável para mim, nem cadeira emprestada num canto. Eu tinha outra rota. Outro destino. Outro plano. Há 3 meses eu havia comprado uma chácara moderna no interior de São Paulo, perto de Atibaia, com jardim aberto, cozinha industrial e uma mesa longa de madeira de demolição que eu mandei fazer sob medida. Quando a vi pronta pela primeira vez, senti um arrepio estranho. Aquela mesa era grande demais para uma só pessoa. Mas naquele dia, eu finalmente entendi por quê. Se eles sempre diziam que não havia lugar, então eu criaria o meu. E o lugar seria grande o suficiente para quem nunca teve um. Eu não faria espetáculo, nem pediria aplausos. Não estava interessada em provar nada para ninguém. Eu só queria oferecer o que eu nunca recebi, um espaço onde ninguém precisasse disputar cadeira para sentir que pertence. Respirei fundo, levantei,
Abri minha agenda digital e digitei uma frase curta, que parecia pequena demais para o peso que carregava. Ceia aberta na chácara, dia 24, para quem não tem onde passar. Não avisei minha família. Não pedi aprovação. Não precisava. Naquele dia, eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir algo precioso. Quando a família te fecha uma porta, às vezes o maior presente que você pode receber é a liberdade de construir a sua própria casa. E a sua própria mesa. A ideia parecia simples quando escrevi a frase na agenda digital, mas simples nunca significa fácil. Nos dias que se seguiram, a antecipação cresceu dentro de mim como um fogo silencioso, não de vingança, mas de construção. Uma ceia. Uma mesa cheia. Gente que nunca teve lugar sendo, finalmente, convidada. Era terça-feira quando decidi que precisava organizar tudo com método, a única forma que eu conhecia de dar forma ao impossível. Em logística, improviso é só a fase inicial da tragédia. Abri meu notebook e comecei a planejar como se estivesse montando um sistema de transporte para uma cidade inteira. Lista de compras. Lista de fornecedores. Equipamentos. Gás. Forno industrial. Utensílios. Iluminação. Música. Transporte para quem viesse de longe. E claro, comida suficiente para alimentar 80 pessoas. Talvez 100. No fundo, eu sabia que estava planejando para muito mais. Mas não queria admitir isso ainda. Só que enquanto eu me perdia em tabelas e cálculos, algo em mim latejava. Uma memória antiga, incômoda, insistente. Eu aos 12 anos, na ceia de Natal, segurando um prato de plástico enquanto meus pais reparavam, orgulhosos, no vestido brilhante da Júlia. Eu tentando comentar algo sobre minha apresentação da escola, mas sendo interrompida antes de terminar a frase. Eu, de pé, porque faltou cadeira. Sempre faltava. Sacudi a lembrança para longe. Eu não estava mais naquele lugar. Agora eu tinha voz. E espaço. Na quarta-feira, dirigi até a chácara com o porta-malas cheio. Temperos, frutas, panetones, espetos de madeira, carnes encomendadas de um açougue orgânico em Bragança. Quando cheguei, o cheiro de terra molhada me abraçou. O céu estava cinza, mas a grama brilhava como se tivesse sido lavada com cuidado. Passei os dedos pela mesa longa de madeira. Era ali que tudo aconteceria. E eu senti, quase como se aquele móvel antigo sussurrasse, que, de alguma forma, eu também estava sendo vista ali. Comecei a preparar tudo. Não cozinhando ainda, mas organizando. Cadeiras. Louças. Copos. Velas. Linhas de luz penduradas como constelações humanas. Eu não queria luxo. Queria calor verdade. No fim da tarde, parei na varanda, suja de poeira e farinha, e respirei fundo. Era a primeira vez em meses que eu sentia algo que não fosse pressa. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. Oi, aqui é a Carla, do grupo de voluntários da igreja aqui perto. A pastora comentou que você vai fazer uma ceia aberta? Sorri sem perceber. Vou, sim. A gente gostaria de ajudar, se você aceitar. Podemos levar pães, sobremesas e alguns voluntários para servir. Meu peito se apertou de um jeito estranho. Não estava acostumada a receber ajuda sem precisar implorar, provar, justificar. Claro, claro que sim. Obrigada. Quando desliguei, fiquei olhando para o nada por alguns segundos. O silêncio da chácara era diferente do silêncio da casa onde cresci. Aqui ele não machucava. Ele acolhia. Naquela noite, antes de voltar para São Paulo, escrevi numa lousa pequena pendurada na cozinha, para todos que já ouviram não cabe ponto. E logo abaixo, aqui, sempre cabe. Fechei as luzes com um sorriso lento, discreto, quase tímido. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava vivendo para provar nada aos outros. Eu estava vivendo para oferecer algo. Para mim. Para quem precisasse. No caminho de volta, as luzes da rodovia passavam como estrelas caindo.
O rádio tocava baixinho. Meu coração estava cheio de uma calma estranha, quase sagrada. Mas quando cheguei em casa e deixei as chaves sobre a bancada, meu celular vibrou novamente. Era minha irmã, Júlia. A mensagem, curta como sempre: mamãe contou que você vai passar o Natal sozinha. Que exagero. Você podia simplesmente ter dito que viria mais tarde. Demorei alguns segundos antes de respirar. Ela não sabia. Eles nunca sabiam. Respondi: não vou estar sozinha. Guardei o celular na gaveta, como quem guarda uma versão antiga de si mesma, e fui dormir. Naquela noite, sonhei com cadeiras cheias, vozes quentes, risadas que não precisavam pedir licença. Eu sonhei com uma mesa que, desta vez, era minha, e era para todos. Na quinta-feira de manhã, acordei com uma energia que eu não sentia desde que fundei minha empresa. Era uma mistura de ansiedade, responsabilidade e uma sensação doce de que algo importante estava prestes a acontecer, não só para mim, mas para outras pessoas também. Antes de sair de casa, preparei um café forte e fiquei alguns minutos olhando meu próprio reflexo no vidro da varanda. Havia cansaço, claro, mas havia também brilho. Brilho de quem deixou de pedir cadeira emprestada e decidiu construir a própria mesa. Cheguei à chácara perto das 9. O portão abriu devagar, rangendo como se estivesse acordando junto comigo. E, para minha surpresa, já havia um carro estacionado na frente da casa. Uma mulher com cerca de 50 anos estava descarregando caixas do porta-malas, pães, bolos simples, potes de farofa. Ela me viu e sorriu, aquele sorriso tímido, quase inseguro, de quem não sabe se está invadindo ou sendo útil. Bom dia, sou a Carla. Ah. Você veio cedo, respondi, devolvendo o sorriso. Obrigada por isso. Não tem de que, ela disse, ajeitando um fio de cabelo atrás da orelha. A gente sabe como é difícil quando a mesa de alguém tem lugar para todo mundo, menos pra gente. Aquela frase bateu fundo. Ela não sabia nada da minha história, e ainda assim sabia tudo. Agradeci e ajudei a descarregar as caixas. Logo depois, chegaram mais 2 pessoas, um senhor com bigode farto trazendo verduras frescas do sítio dele, e uma jovem tímida com uma panela enorme de arroz ainda quente. Eu me senti estranhamente emocionada. Não era sobre comida. Era sobre presença. Sobre escolha. Passamos a manhã preparando a área externa. Montei um varal de lâmpadas pendentes que cruzei pelo jardim. Coloquei velas dentro de potes de vidro. No centro da mesa, folhas de eucalipto e flores simples que colhi ali mesmo, do lado do pomar. Tudo muito natural, muito verdadeiro. Eu não queria luxo. Queria lar. Enquanto arrumávamos, Carla me contou, entre uma pausa e outra, que os natais dela nunca foram fáceis. Família grande, muito barulho, e ela sempre se sentiu peça estranha no próprio tabuleiro. Tem gente que nasce encaixada, ela disse, rindo baixo, e tem gente que aprende a se encaixar sozinho. Ou cria o próprio lugar, completei. Ela me olhou com surpresa, depois concordou, como quem entende mais do que precisa ser dito. À tarde, fui até o mercado da região comprar mais itens. Farofa de cebola, frutas para compotas, algumas bebidas, ingredientes para rabanadas. No caixa, uma senhora comentou que ouviu dizer que uma mulher da cidade estava fazendo uma ceia comunitária. Eu apenas sorri, como quem guarda um segredo bom demais para estragar com palavras. Voltei à chácara carregada de sacolas e encontrei mais ajudantes espontâneos. Uma adolescente com uniforme escolar trouxe 2 tortas da avó. Um caminhoneiro estacionou na entrada e deixou caixas com refrigerantes. Uma manicure da vila trouxe sobremesas improvisadas em potes plásticos. A casa vibrava. A mesa ganhava vida. E algo dentro de mim também. No fim do dia, enquanto enxugava a pia e observava o sol se esconder atrás das árvores, meu celular tocou. Minha mãe. Respirei fundo antes de atender. Ana, seu pai disse que você vai mesmo passar o Natal sozinha? Ela perguntou, com aquele tom polido que sempre escondia julgamento. Não estou sozinha, mãe, respondi com calma. Estou organizando uma ceia na minha chácara. Silêncio.
longo. Ceia? Mas com quem? Com pessoas que não têm onde ir. Outro silêncio, não de surpresa, mas de incômodo. Isso parece exagerado, filha. Você sabe que poderia simplesmente vir depois. A família tem prioridade. Sorri com uma ironia leve que ela não podia ver. Mamãe, família é quem abre espaço. Não comece com drama, ela rebateu, já irritada. Você sempre teve lugar aqui. Tive vontade de rir. Não era verdade. Nunca tinha sido. Mas eu não estava ali para convencê-la, eu já tinha transcendido aquele debate. Mãe, falei com uma serenidade que surpreendeu até a mim, todo mundo tem sua versão. Essa é a minha. Ela soltou um suspiro impaciente, murmurou algo sobre ingratidão moderna e desligou. E, pela primeira vez, aquele tipo de conversa não me corroeu. Não doeu. Apenas, passou. Fui até a mesa, passei a mão pela madeira, e senti um calor que não vinha só da luz. Era coragem. Era escolha. Eu não era mais quem implorava por espaço. Eu era quem preparava cadeiras. E no dia seguinte, o mundo saberia disso, não através de escândalo ou vingança, mas através de uma mesa iluminada, pratos cheios e risos verdadeiros ecoando entre árvores. Ali, no silêncio da noite, eu entendi. Quando você para de esperar convite, você descobre que a liberdade não é um lugar, é uma mesa posta com um nome que o mundo nunca aprendeu a chamar, o seu. Na manhã do dia 24, o céu amanheceu quase branco, como se estivesse se preparando para um palco que ainda seria montado. Acordei antes do despertador, o coração acelerado, mas leve, como se algo dentro de mim finalmente tivesse entendido o caminho. Peguei o carro e dirigi até a chácara com as janelas meio abertas, sentindo o vento da estrada misturar perfume de eucalipto com cheiro de manhã nova. Quando dobrei a entrada do portão, já havia movimento. 2 rapazes descarregavam caixas, uma senhora ajeitava toalhas e Carla pendurava pequenos enfeites feitos de papel reciclado. A cena me atingiu com força, eu tinha crescido acreditando que pertencimento era um prêmio concedido pelos outros. Naquele instante, eu entendia que pertencimento também podia ser construído, e que eu estava construindo o meu com mãos que um dia só seguraram a ausência. Bom dia! Gritei, rindo. O Natal chegou mais cedo aqui, respondeu Carla, erguendo uma garrafa de álcool em gel como se fosse um troféu. Entramos no ritmo natural das coisas. Temperos sendo triturados. Frutas cortadas. Panelas ganhando vida. Músicas natalinas brasileiras com sanfona e violão enchendo o ar, alternando com sambas antigos e sertanejo raiz tocando baixinho, como se o rádio também soubesse que aquela casa precisava respirar vida. Enquanto mexia uma panela de arroz com açafrão, lembrei do meu último Natal em casa. Júlia correndo com as crianças, minha mãe gritando para que ninguém sujasse o sofá branco, meu pai na varanda elogiando o genro como se ele fosse um milagre humano. E eu, segurando uma taça, sorrindo para fotos onde aparecia só pela metade. Eu levantava, ajudava, servia, arrumava, e ninguém percebia. Nem eu percebia o quanto aquilo me feriu até anos depois. Mas ali, mexendo uma panela enorme, com cheiro de alho refogando, eu percebi algo diferente, não era só sobre eles não me verem. Era sobre eu finalmente me enxergar. Às 2 da tarde, o lugar estava pronto. Mesas compridas no gramado, luzes penduradas entre as árvores, cadeiras alinhadas, travessas esperando por mãos e histórias. As sobremesas já começavam a ocupar um canto inteiro, rabanadas polvilhadas com açúcar e canela, manjar branco, pavê, panetones caseiros, tortas de banana. Uma moça jovem, talvez com 19 anos, apareceu na entrada tímida, segurando uma sacola com 2 refrigerantes dentro. Eu posso ajudar? Claro, respondi, sorrindo. Aqui todo mundo cabe. Ela relaxou os ombros, como se uma vida inteira tivesse pesado ali. Pouco depois chegou um senhor com uma cesta simples de frutas, depois uma família com 2 crianças tímidas, uma enfermeira do pronto-socorro da região que saiu do plantão direto para ali, ainda com a marca da máscara no rosto. Eles não vinham apenas comer. Eles vinham existir.
E antes que eu percebesse, já éramos quase 50 pessoas circulando pela chácara, rindo, contando histórias, cortando pão, provando caldos. Então, meu celular vibrou. Era meu pai. Ignorei. Continuei mexendo uma travessa. Vibrou de novo. E de novo. Respirei fundo, enxuguei as mãos no avental e atendi. Alô? Ana, sua mãe está preocupada. A vizinha comentou que você está fazendo uma ceia para desconhecidos, e ele disse, num tom que misturava incredulidade e crítica. Estou sim, respondi, firme. Uma ceia aberta. Isso parece, ele hesitou, desnecessário. Você podia simplesmente ter vindo e evitado essa situação. Sorri, olhando para a mesa iluminada pelo sol, o barulho de risos vindo do fundo da chácara. Pai, às vezes evitar situações significa evitar a si mesmo. Silêncio. Ele pigarreou. Não fale assim. Sua mãe ficou magoada. Eu também fiquei, respondi calmamente. Por muitos anos. Ele respirou fundo como quem quer dizer algo, mas não sabe como. A família é casa, filha. Casa não é lugar que me coloca do lado de fora, respondi. Casa é onde eu posso entrar sem pedir licença. Silêncio de novo. Então ele disse, bom. Feliz Natal. E desligou. Não houve briga, não houve grito. Mas pela primeira vez naquela relação, senti que as cartas estavam sobre a mesa, e que eu não era mais a menina que esperava convite. Às 5 da tarde, as luzes foram acesas. As velas acenderam como pequenas estrelas humanas. As travessas foram colocadas na mesa. Os convidados se acomodaram. Havia sentimento no ar, algo entre gratidão, surpresa e um tipo de paz que só aparece quando você para de correr atrás de portas fechadas. Quando eu levantei a taça de suco de uva para agradecer, percebi que minha voz estava firme, não tremendo como antigamente. Obrigada por estarem aqui. Hoje ninguém está sozinho. Hoje ninguém fica para depois. Aqui sempre tem lugar. As pessoas bateram palmas. E naquele som ecoou uma verdade que eu levei 29 anos para aprender: eu não precisava ser escolhida para pertencer. Eu só precisava abrir as portas e deixar a luz entrar, para mim, e para quem nunca teve onde se sentar. Quando o relógio marcou 7 da noite, a chácara já parecia parte de um filme que eu sempre quis assistir, mas nunca tinha sido convidada a participar. As luzes sobre as árvores pendiam como constelações caseiras, o cheiro de comida quente se misturava com o frescor do mato e risos preenchiam os vãos do silêncio que um dia me acompanhou. A mesa estava cheia, literalmente cheia. Crianças com bochechas rosadas seguravam pedaços gigantes de rabanada, idosos conversavam com jovens como se fossem velhos conhecidos e a enfermeira do plantão começava a cantarolar baixinho um samba antigo que outros rapidamente acompanharam. Era uma mistura improvável, uma coreografia espontânea, e ainda assim tudo fazia sentido. Eu me sentei no fim da mesa por um instante, só observando. Durante toda a minha vida, eu procurei aquele sentimento, pertencimento. Agora ele estava ali, e não porque alguém me deu. Porque eu criei. De repente, ouvi alguém bater um garfo no copo, um gesto tímido, quase envergonhado. Era um senhor de boné surrado, olhar cansado, mas quente. Posso falar uma coisa? Ele perguntou, meio pedindo permissão, meio já falando. Claro, respondi, sorrindo. Ele pigarreou, levantando-se com esforço. Eu perdi minha esposa tem 3 anos. Desde então, o Natal sua voz falhou, mas ele continuou, é só mais um dia. Hoje, eu lembrei como é ouvir risada perto. Como é sentir cheiro de comida que não veio de marmita. Como é olhar para a mesa e ver gente. Obrigado. Houve silêncio por um momento. Daquele tipo bom, que abraça. Depois aplausos. Palminhas tímidas viraram uma salva de palmas tão sincera que eu tive que piscar rápido para segurar as lágrimas. E então, como se um fio invisível tivesse sido puxado, outros começaram a falar. Uma
Uma jovem mãe com um bebê no colo contou que o pai da criança foi embora, e que nunca soube como pedir ajuda, mas ali, naquela noite, alguém segurou seu filho para ela comer em paz, e aquilo já valia mais do que qualquer presente. Um caminhoneiro com mãos enormes e pele marcada pelo sol disse que fazia anos que só comia impostos nas estradas nas festas. É bom lembrar que a gente existe, ele murmurou. Cada história era uma pequena lâmina e um lenço ao mesmo tempo, cortava, mas também curava. E então algo surpreendente aconteceu. Uma adolescente que tinha vindo com a avó se levantou devagar, segurando um celular. Posso gravar? Ela perguntou. Quero mostrar isso para minha turma. Tem gente que acha que ninguém liga para ninguém mais. Mas isso aqui prova outra coisa. Eu sorri e concordei. Ela gravou, e pouco depois outras câmeras apareceram. Nada planejado, nada ensaiado. Apenas gente querendo guardar algo bonito. As redes sociais começaram a pipocar ali mesmo. Fotos da mesa iluminada, vídeos curtos de pessoas brindando, crianças correndo, pratos cheios, a música suave ao fundo. Eu não fiz nenhuma postagem, mas a história correu sozinha, como se tivesse vida própria. Sentindo um impulso, caminhei até uma cadeira especial que coloquei ao lado da lareira externa, uma cadeira simples de madeira, restaurada, e no encosto eu mesma havia escrito, para quem um dia não teve lugar. Eu toquei o encosto, silenciosa. E naquele toque, senti todas as versões antigas de mim sentando ali por um instante. Foi quando meu celular vibrou. Uma chamada de vídeo. Minha mãe. Respirei fundo antes de atender. A imagem dela apareceu com a luz branca forte da casa batendo atrás, quase simbolicamente fria. Ana, o que é isso que estamos vendo no Facebook? Sua voz vinha embargada entre raiva e incredulidade. Antes que eu respondesse, meu pai passou atrás dela, o rosto fechado. Isso é exposição desnecessária. Você está fazendo parecer que nós te rejeitamos. Eu respirei fundo. Eu não fiz nada parecer. Vocês realmente me rejeitaram. Eu só não precisei esconder. Minha mãe franziu a testa. As pessoas estão comentando, dizendo que você estava acolhendo os esquecidos. Está todo mundo falando disso. Que bom, respondi, firme. Porque por muitos anos eu fui uma delas. Houve um longo silêncio. Eu ouvia o farfalhar das árvores na chácara e, ao mesmo tempo, o som seco da respiração dos meus pais. Meu pai tentou formular algo. Você poderia ter vindo. Poderia ter avisado. Vocês disseram que não havia lugar, respondi calmamente. Então eu fiz um. Para mim. Para eles. Minha mãe, visivelmente abalada, murmurou, você devia ter falado com a gente antes. Eu sorri, sem ironia, apenas verdade. Eu passei anos tentando falar. Vocês é que nunca ouviram. A chamada terminou sem conclusão, sem reconciliação, sem gritos. Apenas silêncio, e desta vez não era silêncio de opressão, e sim de libertação. Quando voltei para a mesa, uma criança me puxou a mão. Moça, onde eu sento? Eu abaixei, olhei nos olhos dele e sorri, onde você quiser. Aqui sempre cabe. Ele correu rindo até a ponta da mesa, e eu senti que a noite tinha acabado de selar algo dentro de mim. Não era mais sobre eles. Nunca mais seria. Era sobre todo mundo que um dia ouviu não tem espaço, e decidiu, como eu, construir o próprio lugar no mundo. E ali, ao som das conversas, ao brilho suave das luzes, eu soube, a maior mesa que construí não era de madeira. Era a que eu construí dentro de mim. A madrugada chegou sem pressa, como se o tempo soubesse que havia algo sagrado ali que não poderia ser apressado. As luzes ainda brilhavam sobre o gramado, algumas crianças dormiam no colo dos pais, outras brincavam de desenhar estrelas na terra úmida com gravetos. A música tinha baixado para um dedilhado suave de violão, e a brisa leve carregava cheiro de lenha e canela. Quando os últimos convidados foram embora, ainda agradecendo, ainda sorrindo, eu fiquei parada olhando a mesa. Louça suja, migalhas, taças pela metade, guardanapos amassados, um cenário que,
para muita gente, significaria bagunça, mas para mim era prova. Prova de presença. Prova de vida compartilhada. Prova de que, pela primeira vez, eu não tinha sido espectadora da própria história. E, principalmente, prova de que mesas cheias também podem curar. Começamos a recolher tudo. Os voluntários insistiam em ajudar, mesmo cansados, mesmo com olheiras, mesmo com as mãos trêmulas de tanto carregar pratos e panelas. A Carla me abraçou antes de ir embora. Não um abraço educado, um abraço inteiro, daqueles que dizem eu te vejo. Obrigada por hoje, ela murmurou, e eu soube que ela não estava falando da comida. Depois que todos foram, sentei no degrau da varanda com uma xícara de chá quente. O silêncio da madrugada era profundo e confortável, como um cobertor que alguém coloca sobre você quando percebe que dormiu no sofá. Olhei para o céu e me vi pequenininha diante de tantas estrelas, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, inteira. Meu celular vibrou. Uma notificação atrás da outra. Vídeos compartilhados. Postagens marcando a chácara. Pessoas comentando, quem dera o mundo tivesse mais mesas assim. Chorei vendo esse vídeo. Isso sim é Natal. Quando o sangue não acolhe, o amor encontra jeito. Cada mensagem era um lembrete de que amor não é obrigação, é escolha. E naquela noite, eu tinha escolhido acolher, e, sem perceber, tinha sido acolhida também. Fechei o celular, deixando a tela apagar devagar como um suspiro. Não queria me perder no brilho digital quando ali, diante de mim, havia outro tipo de luz, mais suave, mais verdade. A luz de quem enfim se encontra. No dia seguinte, 25 de dezembro, acordei com o barulho suave dos pássaros e o cheiro de café novo. Abri as janelas e deixei o sol entrar como quem deixa o futuro atravessar a alma sem resistência. Peguei o carro e fui até a cidade vizinha comprar pão fresco. Enquanto esperava no balcão da padaria, uma senhora me reconheceu. Você é a moça da ceia, né? Ela disse, emocionada. Vi tudo no Facebook. Você fez bonito. Muito bonito. Sorri tímida. Eu ainda estava me acostumando com essa versão de mim que não se encolhia. Obrigada. Foi uma noite especial. Ela segurou minha mão de leve e sussurrou. Você deu um lugar ao mundo, e o mundo te deu de volta. Isso ninguém tira. Na volta para a chácara, notei um carro parado na porteira. Meus dedos congelaram por um instante quando reconheci a placa. Era deles. Meu coração bateu alto, mas não correu. Eu já não era mais a menina que tremia ao imaginar ser vista. Caminhei até o portão e encontrei meus pais ali, parados, quase deslocados entre árvores e pássaros. Minha mãe segurava uma sacola com rabanadas caseiras. Meu pai, mãos no bolso, tentava parecer firme, mas os olhos entregavam uma vulnerabilidade que eu não lembrava de ter visto nele. Bom dia, eu disse, neutra, mas não fria. A gente, minha mãe começou, mas a voz falhou. A gente veio trazer isso. É simples, mas, e nós queríamos ver o lugar, meu pai completou, sem me encarar. Ver com os próprios olhos. Respirei fundo. Parte de mim queria perguntar por que agora. Outra parte sabia, perguntas às vezes só atrapalham respostas que estão vindo devagar. Entrem, eu disse, abrindo espaço. Hoje cabe. Eles caminharam por entre as mesas desmontadas, as toalhas penduradas, os pratos empilhados. Eu observava o olhar deles percorrer tudo, não como quem julga, mas como quem, pela primeira vez, tenta entender. No fim, minha mãe tocou a madeira da grande mesa e sussurrou, você fez algo bonito. Meu pai apenas concordou. Um gesto pequeno, mas muito maior do que qualquer discurso. Não houve abraço cinematográfico, nem choro, nem reconciliação instantânea. Houve algo mais real, reconhecimento. E às vezes isso basta para o primeiro passo. Eles não ficaram muito tempo. Quando foram embora, minha mãe olhou para mim e disse, Feliz Natal, filha. E eu respondi, sincera, Feliz Natal. Quando o carro deles sumiu na estrada, eu sentei de novo na varanda, tomando o resto do café.
O mundo estava quieto, mas eu não estava sozinha. Eu nunca mais estaria. Porque naquela chácara, naquela mesa, naquela noite, eu tinha aprendido a maior lição da minha vida: se a mesa onde você nasceu nunca teve lugar para você, construa outra. E deixe a porta aberta. Alguns vão entrar. Outros vão apenas ver. Mas, principalmente, você vai se encontrar ali, na cadeira que você mesma colocou, no espaço que você mesma criou. E ninguém, nunca mais, vai conseguir te convencer de que você não merece sentar. Se você chegou até aqui, me conta, você teria feito o mesmo que essa protagonista? Quando a família fecha as portas, você acredita que é possível construir uma mesa ainda maior e acolher quem realmente merece estar nela? Essa história não é só sobre Natal. É sobre pertencimento, coragem e a força de criar o próprio lugar no mundo, mesmo quando aqueles que deveriam nos apoiar escolhem virar o rosto. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te peço uma coisa bem simples, mas que ajuda muito o canal a crescer: curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa história hoje. E agora quero te ver aqui nos comentários: você faria o mesmo que ela fez? E me diz também de qual cidade você está me assistindo, para eu deixar um coração no seu comentário. A sua participação é o que mantém este espaço vivo e cheio de histórias transformadoras como essa. Obrigada por assistir, e nunca esqueça: se não te der um lugar, construa a sua própria mesa.